Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Pavilhão de Conhecimento, a mais uma conferência Ciência Viva, mais um dia C. Hoje vamos falar de robôs, os robôs como assistentes inteligentes. Temos connosco a Estela Bicho, que é investigadora da Universidade do Minho e professora. A sua investigação tem incidido sobretudo sobre esta temática dos robôs e da sua interação com os seres humanos. A Estela já é uma investigadora com muita experiência nesta área, com já alguns prémios também na carreira, digamos assim, e pronto, é a melhor pessoa para nos falar sobre esta temática. E damos as boas-vindas à Estela e corra tudo bem e tenha uma boa noite também. Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Para mim é um prazer vir aqui a Lisboa, a minha terra natal. Eu sou de Lisboa, mas fui subindo e acabei no Minho, uma terra excelente, devo dizer. E, portanto, vou dar início à minha apresentação. Tenho que fazer a comutação. Ora bem, o que vos vou falar... Nós temos várias áreas de trabalho, mas vou focar apenas uma delas porque o tempo não é muito. E o que vou tentar fazer é dar-vos algumas dicas sobre aquilo que tem sido o nosso trabalho na tentativa de ir às neurociências para tirar alguma inspiração para tentar criar robôs que sejam inteligentes e que nos possam assistir. Estou aqui eu, mas como devem imaginar, este trabalho não é só meu, é de uma equipa enorme e por isso eu não podia deixar de começar só para vos mostrar que estão muitas pessoas envolvidas e ali está uma fotografia de alguns deles e outros colegas que contribuíram de várias formas para aquilo que vos vou apresentar. Ora bem, cada vez que digo que trabalho em robótica, surge logo a questão: olha, então e tu não me arranjas um robô que me passa ferro? Olha, então e tu não me arranjas um robô que lava a louça? E tu não me arranjas um robô que aspira a casa? E isto é as tias, a minha irmã, etc, etc. Pelo que este é um problema antigo, já das nossas avós, das nossas mães, e sendo um problema antigo e que muitas mulheres, e não só, fazem-me sempre esta pergunta, já também o faziam a outros investigadores e engenheiros na área da robótica. Daí que, quando nós olhamos para a história da robótica, um dos primeiros robôs que aparece, já com aquilo que se pensa que será um robô que presta serviços em casa, é o MM47, que foi no final da década de 50, início dos anos 50, que foi construído por um engenheiro suíço, o Klaus Scholz, numa tentativa de satisfazer o sonho da sua esposa, de resposta às preces. E aqui está ela, toda feliz, não é? Mas, se vocês repararem, o robô tem uns cabos ali atrás. Portanto, imediatamente podem inferir que o robô era controlado remotamente. Também penso que é intuitivo para vocês que, dado o estado da tecnologia na altura, em termos de mecatrónica e de sensores, o que é que acontece? O estado da arte nesta área não estava suficientemente robusto e, portanto, estes robôs não tiveram muito sucesso, razão porque ainda não estão por aí, não é? Bom, envolvidos mais de 50 anos e o problema mantém-se, continua a ser o problema da mulher atual. Mas para sermos justos, já não é só o nosso problema, não é? Também é o problema de vocês homens que aí estão. Ora bem, mas daí que quê? Daí que
esta tentativa ou este desafio de construir estes robôs antropomórficos ou humanoides para fazer tarefas em casa continua em pleno desenvolvimento. Nos vários laboratórios por todo o mundo, temos aqui alguns exemplos, os robôs assistentes em casa, mas não é só nas tarefas domésticas que estes são precisos, também são, por exemplo, para prestar assistência a pessoas que precisem de cuidados especiais. Mas não é só em casa, não é só no providenciar cuidados às pessoas que precisam de ajuda, mas é também no espaço. No espaço eles também são precisos e temos aqui o exemplo do Robonauta que está a ser desenvolvido pela NASA, cujo objetivo é desenvolver robôs com aspecto humanoide que trabalhem mano a mano com os astronautas. Ora bem, como deve imaginar, o Robonauta é um robô extremamente sofisticado. Agora, o que é que separa aquele primeiro robô, cuja imagem vocês ali viram, o MM-47, dos finais da década de 50 e inícios de 60, e o Robonauta? Do lado esquerdo temos um vídeo do MM-47 e do lado direito um vídeo com o Robonauta. Bom, lá está, as tarefas domésticas, não é? Neste caso, servir uma bebida. Vou-vos deixar observar. E peço-vos o que é que há de comum e o que é que há de diferente. Bom, claramente aquilo que é diferente é a sofisticação do ponto de vista mecatrónico. O Robonauta tem um sistema sensorial muito mais sofisticado. Se vocês repararam, a qualidade dos seus movimentos é muito suave e human-like, mas aquilo que têm de comum, se repararem, é que os dois ainda continuam a ser controlados remotamente. Ok, não é? Então, o que é que falta? O que é que está a faltar ainda na robótica para que tenhamos estes robôs a assistir-nos no nosso cotidiano? Primeiro que tudo, temos que eliminar o controle remoto, porque ao controlá-los remotamente, nós estamos a dar atenção ao robô e não à tarefa que é preciso realizar. E a questão que se põe é, olha, damos-lhes ordens, podemos dizer, traz uma garrafa, traz-me aquele objeto, faz isto, faz aquilo. Portanto, há quem pense que, ora, operamos via comandos de fala. Porém, o que é que acontece? A comunicação, é verdade que nós comunicamos verbalmente, e bastante. Porém, a comunicação verbal natural é muito ambígua. Por vezes, exatamente a mesma frase pode ter um significado completamente diferente, dependendo do contexto em que ela é dita. Pode acontecer até que a comunicação verbal, por vezes, é difícil, devido ao meio em que o robô está a operar, por exemplo, no espaço, ou é até mesmo impossível, como é o caso ali ilustrado do lado direito, onde temos ali um senhor que tem uma deficiência tal que nem tem capacidade de comunicação verbal. E é um facto que a maior parte da comunicação que existe entre nós é não verbal. Às vezes ouve-se dizer que um casal, quando estão casados há muito tempo, até já perdem o diálogo, já não falam. Normalmente isto é entendido como algo negativo, mas na verdade não é. O que aconteceu é que há um entendimento comum, há muitas formas de comunicação que não são verbais. E de modo que, então, o que é necessário fazer, novamente, para tentar desenvolver estes robôs? Se não é por comandos verbais, o que é que será? Bom, comandos verbais por si só não é estratégia, então o que falta e o grande desafio é, primeiro, dotar estes robôs com autonomia.
Autonomia no sentido em que são os robôs eles próprios que planeiam e geram o seu movimento, que sabem o que é que estão a fazer e por isso têm a capacidade de tomar decisões. Não é alguém que lhes está a dar explicitamente uma ordem sobre o que devem fazer. A capacidade de aprender, porque o ambiente altera-se, as pessoas são diferentes e o robô tem que aprender diferentes tarefas e diferentes formas de interação com diferentes pessoas. E, muito importante, tem que desenvolver esta capacidade de interação natural e eficiente com parceiros humanos. Aqui natural é mais no sentido, uma tentativa de mais ou menos como nós, humanos, comunicamos uns com os outros. Vejamos agora, então que ingredientes é que são necessários para atingir aqueles desafios? Bom, em termos de características físicas, aqui estão enumeradas algumas. Bom, convém, é facilitador se o robô tiver a forma antropomórfica. Uma das razões para isso é que o mundo onde nós vivemos tem a forma que tem porque foi desenhado para nós, que temos esta forma, não é? De modo que se os robôs tiverem a forma antropomórfica, estão mais, naturalmente, entre aspas, direcionados, mais adaptados para, em termos de estrutura física, para o ambiente onde nós estamos. Segundo, se um robô tem a forma de um cão, nós temos a tendência de o tratar como um cão. Correto? Portanto, a forma gera expectativas. Se um robô tiver uma forma antropomórfica, isso gera a expectativa de o tratar como um humano. Depois, como eu já disse há bocado, o robô tem que ser autónomo, portanto, o robô que controla e gera os seus movimentos. E muito importante, é importante que os seus movimentos sejam suaves, graciosos, claro, mas que sejam parecidos na forma como nós nos mexemos e manipulamos os objetos. Isto porque, se assim for, vai permitir a nós humanos que estamos a observar o robô ler as intenções que estão por trás dos seus movimentos. Muitas vezes, o modo como nós agarramos um objeto, por exemplo, dá informação sobre o que é que nós vamos fazer com ele. Agora, isto são as características físicas, mas em termos de características cognitivas, de inteligência, quais são os ingredientes que são precisos? Bom, se nós queremos, não digo eliminar, mas reduzir a dependência absoluta da comunicação verbal, temos que dotar com o robô com a capacidade de perceber as ações que está a observar na pessoa com quem o robô está a interagir e não só perceber, mas também inferir qual é a intenção que está por trás daquele movimento que aquela pessoa está a fazer. Por exemplo, que objeto é que ela vai agarrar e para quê? Por vezes, conforme está ali ilustrado aqui nesta imagem, o modo, e como eu já tinha dito há bocado, o modo como nós agarramos um objeto pode ser suficiente para dar informação sobre o que é que nós vamos fazer com ele. Por exemplo, quando vocês de manhã ou estão a tomar o pequeno almoço em família ou estão a jantar, às vezes têm que passar chávena ou servir a alguém. Se eu agarro uma chávena ou um copo, se vou agarrar para passar, vou fazer assim. Se vou agarrar para beber, vai ser assim. O que é que isto significa? Que o modo como eu me aproximo do objeto, em algumas circunstâncias, já dá informação sobre o que é que eu vou fazer com ele, ainda antes de ver o objetivo que está por trás do meu movimento. Depois, porém, pode acontecer o quê? Que às vezes exatamente a mesma ação motora pode ter uma intenção completamente diferente por trás. Repare-se ali, que é o que está ilustrado aqui nesta imagem, que temos exatamente a mesma ação motora, que é agarrar os talheres, porém, conforme vocês podem inferir vocês próprios, a intenção que está subjacente é completamente diferente. Do lado direito, do lado esquerdo, a intenção será o quê? Estou a agarrar os talheres porque vou preparar vou comer. Do lado direito, estou a agarrar os talheres porque acabei de comer e vou pegar no tabuleiro para o ir arrumar.
Portanto, é isto que eu quero dizer quando digo a tal comunicação não verbal e implícita que existe entre nós. Depois, a capacidade aqui de tomar decisões, como eu já havia dito anteriormente, mas uma tomada de decisão que seja socialmente consciente. O que é que isto quer dizer? Sendo o robô um agente social que tem a interagir com alguém, significa que todas as decisões que o robô toma deve levar em consideração o seu colaborador ou o seu parceiro humano. O que é que ele está a fazer, qual é a sua intenção e o robô tomar decisões de acordo com as intenções dele e com a tarefa, claro, que tem que fazer em conjunto. Muito importante é a capacidade de antecipação. E aqui a antecipação a dois níveis. Primeiro, a capacidade de aquilo que nós chamamos um modelo antecipatório de observação. Só pelo facto de observar qualquer coisa, o início do movimento, eu já posso antecipar o que é que a pessoa vai fazer. E outra que é, outro tipo de antecipação, que é antecipar o que é que a pessoa vai precisar a seguir. Por exemplo, quando nós estamos, às vezes, quando nós estamos a trabalhar em conjunto com os nossos filhos ou com alguém, precisamos de um martelo, precisamos de uma chave de fendas ou o que for, e se a pessoa estiver atenta ao que nós estamos a fazer, ainda antes de nós pedirmos a ferramenta, já nos estão a passá-la. Está bem? É isto que significa também outro tipo de antecipação na forma colaborativa. E claro, como não poderia ser, para que a colaboração seja eficiente, a capacidade de detectar e corrigir erros, não só do parceiro com quem o robô está a interagir, como erros dele próprio. E mais importante ainda do que detectar erros é antecipar os erros, prever que o erro vai acontecer. Está bem? Isto é particularmente, bom, isto em geral é melhor prevenir um erro que depois emendá-lo, correto? Mas agora que nós temos uma interação muito forte com a Bosch em Braga, isto é particularmente importante para eles, porquê? Porque nas linhas de montagem, quando os operadores, as operadoras, que são todas senhoras, estão a fazer a assemblagem, quando cometem um erro, toda a linha tem que parar, tem de detectar o erro e repará-lo e depois arrancar. Isto faz perder tempo, fora as peças que são eliminadas. De modo que uma das coisas em que eles estão interessados é ter um robô que estará atento ao que é que a pessoa está a fazer, a operadora está a fazer, e pode antecipar, tomar atenção e prevenir. Não pode usar essa peça, tem que ser aquela, ou não pode fazer isto ou aquilo. Até está aqui o Bernardino, aqui do Instituto Superior Técnico, que foi juntamente com ele que nós submetemos uma candidatura com a Bosch, e portanto está muito a par disto que eu estou a falar. Ora bem, agora a questão é, qual é a abordagem que nós temos vindo a seguir, nós e outros investigadores, não somos os únicos a trabalhar nisto, para tentar desenvolver robôs que sejam capazes de trabalhar de colaborar de uma forma mais natural e eficiente com os humanos. Bom, nós seguimos uma abordagem multidisciplinar, portanto temos vindo a trabalhar em projetos europeus. E o que fazemos temos equipas altamente multidisciplinares, onde há especialistas das neurociências, da psicologia cognitiva, da matemática, onde fazem modelos matemáticos não só de dados neuronais, como também de dados comportamentais, e depois também, claro está, a robótica, porque temos os robôs. Uma das nossas inspirações nas neurociências foi o trabalho do professor Giacomo Rizzolatti e da sua equipa, com quem trabalhámos num dos projetos europeus, pouco tempo depois dele e da sua equipa terem descoberto aquilo a que se chamam os neurónios espelho. Possivelmente alguns de vocês já ouviram falar. Os neurónios espelhos são como o próprio nome indica, são espelho, é porque espelham alguma coisa, refletem uma imagem de alguma coisa. E mais concretamente o que isso significa é que é uma categoria de neurónios que ficam ativos não só quando eu faço uma ação, por exemplo,
agarrar aqui o copo, como também quando eu vejo alguém a agarrar o copo. Ou seja, fazem um espelho, um espelhamento interno, aquilo que eu vejo fazer e aquilo que eu faria se fosse eu a fazer. Ora bem, os primeiros neurónios que foram, espelho que foram descobertos foram primatas não humanos. Entretanto, já foram descobertos, e está mais que documentado e aceito também no cérebro dos primatas humanos. E os primeiros, aqui o exemplo é, conforme está aqui ilustrado nesta imagem, está ali o humano a agarrar um objeto e internamente o macaco está a simular ele a agarrar o objeto. Os primeiros neurónios que foram descobertos foi na área do córtex pré-motor, na área EF5, e o que estes tinham de especial, por exemplo, o que está aqui a ilustrar era quem estava a trabalhar com o macaco, agarrava, por exemplo, um objeto, um amendoim, e eles registavam a atividade do córtex do macaco, e depois, até foi por acaso, descobriram, porque estes sons, a atividade do córtex é traduzida em sons, e um dia eles repararam que o som era parecido. E o que é que acontece? Verificaram que esses neurónios ficavam ativos, apresentavam um determinado padrão, não só quando o macaco estava a observar o operador, o humano com quem o macaco estava a trabalhar, estava a agarrar um objeto, como também quando era o macaco que estava a agarrar. Importante, estes neurónios só ficavam ativos se estas ações envolvessem objetos, portanto, aquilo chamado ações com os Goal Directed Actions, que em português é ações com intenção, não é? Com intenção. Se eu visse aqui a minha mão sozinha por aí, os neurónios não disparavam nada, mas se a minha mão se estivesse a deslocar na direção deste copo, já começavam a disparar. E mais, descobriram que havia diferentes tipos de nêurons. Uns que disparavam quando a mão se estava a aproximar do copo, outros quando a mão estava a agarrar o copo e outros quando estava a fazer qualquer coisa, como, por exemplo, colocar. Ora, como estes neurónios não eram sensíveis, entre aspas, aos detalhes do movimento, mas sim à ação motora, portanto, parece que a hipótese é que estão a implementar uma espécie de vocabulário motor. Está bem? Agora, mais tarde, portanto, mas aqui temos o quê? Ações individuais. Agarrar, transportar, colocar. Mas eu posso estar a aproximar, a agarrar e depois a seguir o que é que vou fazer com o copo? O que é que está a faltar? A intenção. Ok, então mais tarde, o mesmo grupo descobriram novos neurónios espelho, onde estes vinham dar resposta a isto. Ok, temos uma sequência de ações motoras, mas para quê? Qual é a intenção que está por trás dessa sequência de ações motoras? Eles desenvolveram uma experiência muito inteligente, que está aqui ilustrada nestas duas imagens, onde, portanto, a experiência tinha duas tarefas. Na primeira tarefa tinha um demonstrador humano que estava a agarrar um objeto, por exemplo, um amendoim, e estava depois a colocá-lo ou dentro de um contentor ou na boca. Portanto, agarrava e ou colocava na boca, ou agarrava e colocava num contentor. Enquanto o demonstrador humano estava a fazer, o macaco estava a observar e ele estava a registrar o que é que estava a acontecer no córtex. Temos aqui uma das unidades. Na segunda parte da experiência, portanto é chamada tarefa 2, o macaco já podia mexer, não estava a observar, mas era o macaco que ia executar a tarefa. E o macaco tinha que agarrar, portanto, primeiro o
o movimento estava controlado, não é? Quando era dado o sinal do go, o macaco tinha que agarrar um objeto e depois colocá-lo ou num contentor, temos aqui 3 contentores, ou na boca. Porquê a razão destes 3 contentores? Porque verificou-se que havia quê? Neurónios. Havia uns que disparavam quando o demonstrador humano colocava o objeto, neste caso o amendoim, dentro do contentor, e outros que disparavam quando ele agarrava e colocava na boca. Mas a questão é, estes neurónios estão a responder à intenção ou à posição no espaço? Porque a posição é diferente, não é? Aqui está o contentor e aqui está a boca. Será que estão a codificar de algum modo a posição X, Y, Z no espaço? Daí a razão porque existem 1, 2, 3 contentores, sendo que um deles está exatamente pertinho da boca. E, de facto, o que eles viram foi, não, o que estes neurónios estão a codificar ou a ser sensíveis é à intenção da sequência das ações que estão por trás. E muito interessante, os neurónios estão organizados em cadeia, os que respondem à ação de aproximar, agarrar para beber, são uma categoria. Depois há outros que agarrar, aproximar para colocar, pertencem a outra categoria. Está bem? Ora bem, isto foi aquilo que nos inspirou, porque permitiu-nos de algum modo tentar perceber quais eram os circuitos neuronais que estavam envolvidos nesta nossa na capacidade dos primatas não humanos e humanos, nós, na nossa capacidade de observar, perceber, inferir e antecipar. Portanto, há qualquer coisa de especial no cérebro, estes neurónios, existem outros, não é, Bernardino? Os canónicos, que respondem a propriedades dos objetos. E a seguir, neste ciclo de trabalho, os nossos colegas das neurociências transmitem-nos o seu conhecimento sobre os circuitos neuronais que eles descobriram, que populações é que estão ativas, quando e qual é a função delas, das populações. Depois nós temos 2 tarefas. A primeira é tentar encontrar um modelo computacional, portanto, são o quê? Modelos matemáticos, mas computacionais, porquê? Porque têm que ser implementados num computador. E sendo implementados num computador, podem também ser também implementados num robô. E a questão é, primeiro, podemos nós desenvolver modelos matemáticos passíveis de ser implementados num processador? Primeira questão para nós, os do lado da engenharia, mais técnicos. Segunda pergunta, se nós implementarmos estes modelos matemáticos, que de algum modo tentam explicar o que está a passar no cérebro, se os implementarmos nos robôs, como está ali aquele robô do lado direito, este é o Aros, que é um robô que nós construímos na Universidade de Minho, será que ao implementarmos isto nestes robôs, isso vai contribuir alguma coisa para melhorar a qualidade da interação e colaboração humano-robô? Portanto, isto eram tudo perguntas. Nós andámos às voltas disto uns anos, terminámos o projeto, eu já vos vou mostrar um resumo, e tivemos alguma ressonância na comunidade científica, sendo que até fomos considerados uma das histórias de sucesso da Comissão Europeia e numa das grandes conferências na área da robótica, um vídeo que era um sumário do nosso trabalho foi nomeado para o conjunto dos finalistas daquilo que são contributos para aquilo que se fez de melhor na área da robótica inteligente ou sistemas inteligentes nos últimos 25 anos. E o que vos vou mostrar agora a seguir é um resumo um vídeo que ilustra o resumo do trabalho. For decades, researchers and engineers sought to develop servant robots able to work with humans as peers. However, such endeavor is not an easy task.
we human beings are remarkably efficient in cooperating with our fellows. But why? Researchers in social neuroscience have identified Reparem ali, two não crucial há ingredients comunicação for this nenhuma. social capacity. The E olhem ability como to eles se understand the coordenam. intention behind an observed action of a co-worker and the capacity to monitor the anticipated outcome. But can this be transposed to robotics? Which are the underlying neurocognitive mechanisms that support our ability to understand the actions of others and to predict their intentions? Can we build artificial neuronal models capable of embedding these abilities on robots? Will this improve the quality of human-robot interaction and cooperation? To address these questions, European researchers in robotics, psychology, and cognitive sciences have developed, in the scope of the integrated project JAST, a robot which can understand the intention behind an observed action of a human partner, has the capacity to monitor the anticipated outcome, and can anticipate user needs. The robot named Aros is able to anticipate motor intentions I think you are going to insert the wheel. and anticipate needs. Tonight. Não, isto são tarefas de construção. Pensem no IKEA. É o mais parecido. It can take initiative. Now we have to remove the stopper. Please help me. It is capable of detecting and correcting errors. You have put column 3 in the wrong place. Please direct that. Even its own errors. Thank you. Aqui nós forçamos, somos nós que lhe abrimos a mão, mas ele de vez em quando deixa cair naturalmente. Só porque. It can understand context. Estou a ver um gesto extremamente ambíguo. A pessoa está a pedir qualquer coisa, mas o que é que ela está a pedir? Não é? Correct humans. I think you want to insert column 2. You cannot insert column 2 yet. First, we need to finish the race. Anticipate the human ultimate goal. You will rip in the news last day. Este é interessante porque estas peças, há esta que é medium, a small, e há uma outra muito parecida que é o large. E aqui este nosso operador humano estava muito confundido com o nome das peças, já não sabia qual era qual. We don't need the people to assemble the arcade. To build the arcade, you need to insert the small flat off the medium flat. And is not easily tricked. Aqui este faz parte de uns estudos com várias pessoas e as pessoas tinham que seguir um protocolo. E este senhor pensou que o robô estava completamente pré-programado e não seguiu o protocolo e ficou espantado. In the end, an evaluation with naive subjects compared Ele the fazia interaction parte destes performance estudos. between human and Deve ser robot-human habilidade. pairs. Results showed that the robot was better than humans in detecting errors, notifying errors, and correcting errors. Overall, the robot was considered by users a better assistant than a human partner. Depois podemos discutir isto. A psicologia disto. Well done. We have finished. Ora bem, isto foi o robô. Nós testámos o robô em tarefas de assistência a pessoas e em tarefas de construção de tipo IKEA.
peças grandes e também peças pequeninas, não legos, mas parecidos com legos. A minha irmã ainda pergunta-me, tu não sabes, tu fazes robôs, mas não sabes nada de tecnologia. Porque não tenho paciência nenhuma para estar, cada vez que se compra uma máquina ou um telemóvel novo, ou sei como é que aquilo trabalha, como é que se programa e não sei o quê. De modo que tal, eu explico porquê, agora vou-lhe dar a resposta. Como é que pessoas que não sabem nada de tecnologia, ou até sabem, mas estão cheias dela, podem fazer para programar, por exemplo, neste caso, um robô? Se não for especialista de programação, como é que um robô, por exemplo, sabe as tarefas de construção? É um engenheiro programador que vai lá ter que programar tudo? Não. É aí que entra a parte da aprendizagem. O que nós tentamos fazer é dotar o robô com a capacidade de aprender de uma forma natural, entre aspas, na forma como nós ensinamos alguém. Por exemplo, os nossos filhos, quando estamos a construir alguma coisa, um brinquedo ou o que for, fazemos uma demonstração, dizemos como é que se faz, depois ele tenta fazer, nós corrigimos, dizemos se está bem, se está mal, voltamos a demonstrar e a criança ou um operador numa empresa, onde for, que esteja a aprender a tarefa, vai aprendendo a fazer aquilo. E é isso que nós fazemos. O robô não tem que ser programado, portanto, o que nós fazemos é ensinar ao robô a tarefa, neste caso aqui são as tarefas de construção, através de um paradigma onde há a demonstração, o operador humano mostra como é que se faz, depois tenta fazer com o robô verbaliza aquilo que ele acha que tem que ser feito e a pessoa diz se está certo ou está errado. Se estiver errado, lá tem que demonstrar outra vez. Bem? Depois do robô aprender, ele pode trabalhar em conjunto com o operador humano, conforme vocês viram, e também muito interessante, pode depois ser ele próprio o tutor ou o supervisor de um operador novato, que é, por exemplo, o caso que nós temos interagido com a Bosch, que é um fator psicológico. Quando nós temos o nosso chefe na empresa a ensinar-nos numa tarefa, nós sentimos um pouco intimidados, se temos medo de fazer erros porque ele vai achar que somos estúpidos, etc, etc. De modo que uma das hipóteses que estamos a colocar é se pensam eles que será bem-vindo um robô que seja capaz ele próprio, primeiro ele próprio tem que aprender a fazer as tarefas, mas não pode ser programado, porque senão não tinham lá pessoas com competências para isso. Mas depois de aprender, o próprio robô pode supervisionar e ainda dizer à pessoa o que é que deve fazer, quando pode fazer, e se está certo, se está errado. Agora, o que nós temos aqui é um exemplo do robô a aprender uma tarefa de construção. Pensem novamente no exemplo do IKEA, quando chegamos e depois abrimos a caixa e aquilo é só peças. E o que é que acontece? Diferentes pessoas constroem as coisas de diferentes maneiras, até porque a ordem segundo se põe as pernas, se põe isto, põe aquilo, põe outras peças, não é única. E então o robô tem que ter a capacidade de quê? De aprender com diferentes pessoas, primeiro que tudo, e depois também generalizar aquilo que aprendeu. E o facto de aprender com diferentes pessoas, primeiro que tudo, aprende a generalizar aquilo que ele aprendeu, o que é relevante na tarefa, e que há diferentes maneiras de fazer a tarefa. E depois, se nós a isso indexarmos também qual é o operador humano que está a trabalhar com o robô, portanto, reconhecendo expressão facial ou o que for, então o robô, olha, vem ali o Miguel. O Miguel, quando faz esta tarefa, gosta de fazer desta maneira. Agora é a Carolina faz de outra maneira. Está bem? É outra forma de se adaptar. Temos o primeiro vídeo, portanto, a primeira demonstração. O robô não sabe nada de nada, só sabe reconhecer as peças.
estes gráficos, que está aqui assim, são conjuntos de neurónios todos colocados em filinha e aqueles picos é a ativação neuronal. Portanto, mas não é relevante. Não se, mas não. Portanto, o que está aqui é... Ora bem, o robô disse, let me think about it. O que é que isto significa? Que ele vai agora ali sozinho ficar a dormir sobre o assunto. Em que é que nós nos inspiramos? Existem várias evidências neurofisiológicas que nós, durante um processo de aprendizagem, existem dois mecanismos que estão envolvidos. Um que é um mecanismo muito rápido, que é um short-term memory, que é muito rapidamente nós observamos uma sequência de eventos e rapidamente memorizamos essa sequência. Mas tem que ser... Contudo, é intuitivo para vocês, se não pensarem mais nisso, que passado algum tempo já se esqueceram da sequência de eventos que vimos, ou sequência de cartas, ou sequência de peças, o que for. E então, o robô tem primeiro este mecanismo muito rápido viu a primeira demonstração, portanto uma sequência de eventos, aqui neste caso é uma sequência de ordem de colocação de peças, memoriza aquilo, e depois vai dormir sobre o assunto, que há um mecanismo de aprendizagem mais longo, que demora mais tempo, que é o período durante o qual as ligações entre os neurónios, as ligações sinápticas estão ali a sofrer alterações e é nas ligações sinápticas que depois vai ficar o conhecimento. Bom, e é isso que ele agora vai fazer, portanto vai dormir sobre o assunto e o que estão a ver aqui é o robô a fazer uma simulação interna. Porque é que nós humanos, os ratos e etc. temos estes mecanismos? Deixem-me só explicar-vos isto. Porque é que nós, os ratos e outras espécies que têm vindo a ser estudadas, nós temos estes dois mecanismos? É para que a aprendizagem seja mais rápida. Porquê? Porque se tivéssemos sempre a ver a sequência e depois a mostrar, outra vez a mostrar e outra vez a mostrar, nós tínhamos que estar sempre a processar a informação visual, a processar input. E isso demora tempo. Então o que é que fazemos? Temos aquele tal, o primeiro processo que é muito rápido, faz o processamento de informação visual, extrai o que é relevante, coloca-o em memória. Memória essa que é na ativação dos nossos neurónios e que depois é self-sustain, ou seja, ela própria se mantém, mesmo que já não exista estímulos visuais, estimulação externa. E depois é esse processo que é isso que é usado para alimentar a segunda fase da aprendizagem. O robô lá treinou os seus circuitos neuronais, as suas ligações sinápticas, chama o humano para testar. E agora o robô está a verbalizar aquilo que ele acha que deve ser feito a seguir. E trabalha em colaboração com o parceiro humano. Ali é o que está a acontecer dentro do robô, naquela imagem. Cada vez que aparece um pico, é uma decisão sobre o que é que o robô acha que deve ser feito. Lá vem outro pico, outro, e por aí fora. Ok. E lá foi capaz de aprender a primeira sequência. Agora vem a Carolina e a Carolina faz as coisas de uma forma diferente. Isto
agora já está acelerado e cortamos partes, que era para não ser repetitivo. Mas ela faz uma sequência diferente, a tarefa. Entretanto, ele já fez esta parte. Isto é só para verem que a sequência é diferente em relação à anterior. Ok. E isto continua. Vêm mais pessoas, fazem mais demonstrações de maneiras diferentes. Só que chega a um ponto que pode acontecer o quê? Começa-se a ficar baralhado. Há umas coisas que se aprendem, entretanto outras aprenderam-se e o robô pode cometer erros que têm que ser corrigidos. Aqui vai. Já estava baralhado, já aprendeu várias maneiras de o fazer. Agora veio o Luís. Vai sobre a demonstração do Luís. E vai ele outra vez a asneira. Agora já foi aquilo. Mas vai fazer outra vez a asneira. Ok, e continua, pronto. Já fez a asneira, mas já aprendeu. Porque ele já tinha visto várias maneiras de construir e aquilo já estava a baralhar-lhe o esquema. E importante é que o robô também começa, à custa de tantas demonstrações, começa também a criar representações de mais alto nível. Começa a perceber que primeiro é preciso fazer uma parte e só depois daquela parte estar feita é que se pode passar para uma outra, que é o que está agora ilustrado aqui. Ok. Agora aprendeu mais qualquer coisa e agora lá vai ele pedir uma coluna. É que se viram antes, ele estava só a ver pôr colunas e agora vem este, vem fazer uma base. E primeiro começa a errar, mas depois à custa das demonstrações começa a ver, afinal primeiro temos que fazer qualquer coisa primeiro, que é construir toda uma base. Que é no caso, por exemplo, tenho um exemplo que com o meu filho, construir um castelo de Lego. Primeiro tem que se fazer uma torre, depois tem que se fazer a outra, e depois as muralhas à volta. Portanto, não é indiferente. Ok, pronto, isto agora. Portanto, ele foi capaz de fazer uma distinção entre construir diferentes partes de cada vez. Uma coisa interessante é que o robô ele próprio também descobre novas sequências. À custa de tantos exemplos, o que é que pode acontecer? Às vezes sai asneira, errado, mas aí se estiver errado a pessoa corrige, e às vezes sai certo, ou seja, há novo conhecimento que ele acaba por surgir por ele próprio, sem que lhe tenha sido demonstrado.
Ora bem, desculpa este slide estar em inglês. A relevância, por exemplo, para a indústria, ainda foi na passada sexta-feira que estive na Auto Europa, onde me pediram para ir fazer uma palestra sobre colaboração robô. Isto porquê? Porque atualmente é um facto que os robôs que existem na indústria são quê? São muito mais fortes que nós humanos, são muito mais precisos que nós humanos e são muito mais rápidos. Porém, não têm, estão lá fechados em gaiolas e não têm quê? A inteligência, a flexibilidade e o poder ajudar os operadores humanos, tipo colaborador com colaborador. E é isto que se está agora a assistir na evolução. Não é só nos cenários de aplicações domésticas, de assistência a pessoas com problemas, mas é também no mundo industrial. É aquilo que os alemães estão a chamar a quarta revolução industrial, ou que no resto da Europa lhe chamam as fábricas do futuro, que é trazer robôs com estas características para as empresas. Outra coisa é, até agora, o humano eram duas mãos, e o que é que agora vai acontecer, não é? Quando nós começamos a incorporar também o estado emocional do humano com quem o robô está a interagir. Isto é trabalho que está em desenvolvimento. Novamente, são as descobertas das neurociências que nos estão a alimentar a nós, o modo como nós tentamos encontrar soluções. E tal como existe os neurónios espelhos para as ações motoras, também existem neurónios com estas mesmas características para expressões faciais, estados emocionais. É aquilo que se pensa que seja também estes neurónios que são responsáveis pela empatia. E o que nós estamos a fazer é agora trazer também o estado mais emocional para a colaboração humano-robô. Outras coisas, além da colaboração humano-robô, de tarefas de construção e de assistência a pessoas, que não tenho aqui as imagens, também fazemos transporte colaborativo, humano-robô, robô-robô, que temos agora isto mesmo numa empresa, e também interessante na área da engenharia da robótica médica, onde os próprios robôs estão a ajudar os neurocirurgiões como uma espécie de, primeiro tudo como enfermeira, que vão passando os instrumentos que são precisos, e depois também, como são muito precisos, ajudam, por exemplo, no implante de elétrodos dentro do cérebro, para, por exemplo, para a estimulação cerebral profunda e para o CEREG. A estimulação cerebral profunda é um tipo de, não é um tratamento, introduz-se elétrodos dentro do cérebro para alterar a atividade neuronal para eliminar os sintomas, por exemplo, de Parkinson ou curar a epilepsia. Pronto, e com isto acabei. Se tiverem perguntas... Também podem fazer ao Alexandre Bernardino, Nós vamos que agora... Ai, desculpa. é um dos nossos especialistas também em Portugal. Também tem desenvolvido trabalho ligado às neurociências e à robótica, de modo que... Não sei se alguém tem questões. Sim, ok. Boa noite. Parabéns, em primeiro lugar, professora. E eu só queria... Quando o robô diz "let me think", obviamente deverá ter a ver com a tarefa que tem. Mas estamos a falar em quanto tempo? O tempo que ele demora? Sim, a processar uma informação daquele. Aquilo tem a ver o tempo que demora a treinar, a fazer as associações entre as várias populações neuronais. 10, 15 minutos. Sim. Ou não. De vez em quando faz as neiras, não é? Uma razão também porque é importante ter este short-term memory é o seguinte: nós aprendemos também fazendo associações entre coisas.
se nós fazemos a associação ou não entre eventos, depende também do intervalo de tempo entre eles. Coisas muito distanciadas no tempo acabam por não ficar associadas e coisas muito perto no tempo ficam. Então o que é que acontece? Pessoas diferentes, e até a mesma pessoa, quando faz uma demonstração, demora mais tempo ou menos tempo. Imagina, põe uma coluna agora, daqui a 5 minutos põe outra, depois põe outra, sou muito lento. Ou então alguém que é muito rápido. Portanto, há aqui um dynamic time warping, tal como na fala, não é? E o facto de ter este mecanismo de memorização rápido, que depois é usado para treinar o resto das ligações sinápticas entre as outras populações neuronais, permite lidar com este problema, que é mais técnico. Para o operador humano é muito chato. Por exemplo, imaginemos que o humano, em vez do robô ter esta memória interna, estava sempre a ver, a processar, a ver, a processar. Bom, demora mais tempo, porque tem que processar aquilo que vê, e esta é uma razão porque se pensa porque é que nós e outros seres temos estes dois mecanismos na aprendizagem, é que senão o operador humano tinha que estar ali muitas vezes a demonstrar a mesma coisa, que é extremamente aborrecido. Não é? Assim, demonstra uma, depois pode mostrar a outra pessoa outra, ou o que for. É menos demonstrações da parte do humano. É exatamente, é exatamente isso. É isso. É durante o sono que as nossas ligações sinápticas evoluem, são estabelecidas e o conhecimento fica mais estruturado, mais assente. Por isso é que é muito bom estudar e dormir a seguir. É isso mesmo, Mas fisicamente, como é que é a memória do robô? É uma rede neuronal? O que é que são? Bom, fisicamente é o processador, não é? Mas o que é que está implementado lá? São equações. Usando assim um nome grande, são equações integro-diferenciais, têm integrais, têm muitas derivadas diferenciais, e o que elas representam é a ativação neuronal do neurónio, que está ligado a outros, e depois há neurónios que representam a mesma coisa, que pertencem à mesma coisa e se auto-excitam. Depois há outros neurónios que ficam mais distantes porque representam outras coisas, inibem-se. Portanto, há aqui um processo de, exatamente, há inibição, competição, e conseguem também manter a ativação mesmo que não haja estimulação externa, que é aquilo que nós chamamos a working memory, memória de trabalho. Boa noite, obrigado. A minha pergunta na realidade são duas, que na realidade podem vir a ser três. Quando nós falamos nestes sistemas de machine learning, agora voltando ao exemplo, por exemplo, das colunas, já é possível, por exemplo, com o robô ter uma informação prévia e a partir de ver certos passos e reconhecer o resultado final, será que consegue concluir qual é o processo que deve ser feito no meio para chegar ao mesmo objetivo? Se sim, qual é que acaba por ser a diferença entre o implementado no processador de computador e o nosso raciocínio? Se vendo a coisa, a ver se eu percebi para um. Sim. Ok, eu tenho algum conhecimento elementar. Exato, de tarefas e vejo a coisa final construída. Sim. Se eu consigo perceber qual é a ordem de montagem? Não é necessariamente a ordem de montagem, a sequência. mas uma sequência possível para a mesma finalidade, por exemplo. Sim. É. E então, aí ele tem a capacidade de, tendo conhecimento prévio, formar novas conclusões. Então, qual é que será a diferença entre o nosso Não é raciocínio? novas conclusões. É assim, o robô pode chegar pelo próprio a novas decisões ou a novas coisas. Agora, vai precisar sempre de uma espécie de feedback ou humano
ou feedback do mundo, quando está a interagir com ele, que lhe dê de alguma medida se a tal nova conclusão ou a nova decisão ou o que for, se é adequada, está certa ou não. Porque uma coisa é aquilo que se diz exploração. Ok, o robô vai explorando diferentes soluções, mas de qualquer modo tem que haver sempre um mecanismo qualquer que dê feedback, ou pode ser um mecanismo interno próprio. Eu fiz isto e tive sucesso. Foi bem feito. Ok, então isso reforça de que esta decisão, ou esta sequência, ou o que for, é boa e, portanto, uma próxima vez, a probabilidade de vir a ser gerado ocorrerá. Se não, tenderá a ser inibida. Mas tem que haver sempre alguma espécie de feedback. Ou de alguém, uma pessoa, ou feedback, qualquer feedback interno, satisfação, sucesso. Bom, satisfação aqui é um bocado um robô, um bocado estranho, mas sucesso, ou de interação com o mundo. Só assim é que nós sabemos se a coisa está certa ou não. Mas, por exemplo, dando as bases mecânicas, sabendo que, ok, se eu conseguir pôr as colunas à volta, eu sei que fisicamente a base de cima vai ficar estável e não vai cair. Cuidado, o robô não tem conhecimentos de física. Pode ter. Cuidado, este não tem. Sim, mas... É por isso que ele estava a fazer a asneira de dizer que ali um dos erros que ele estava a fazer é que queria pôr o top collar logo no início com um dos operadores humanos. Tá? Aqui tem que se abstrair um bocado deste nível, que é o robô não tem conhecimento de física e por isso não sabe que o que ele vai acabar por aprender é que, ok, para colocar o topo, eu tenho que colocar as 4 colunas, mas não é porque é preciso ser estável fisicamente, não é? Mas isso pode ser, quer dizer, não vou dizer facilmente, mas pode ser implementado um conhecimento do... Sim. Há muitas fontes de conhecimento que podem ser... Sim, obrigado. Aí, por exemplo, é o caso naquelas tarefas mais físicas, exatamente. Que força é que deve exercer numa coisa para fazer com sucesso? Aqui o que é que podia acontecer? Que partia, até chegar a um ponto que já não partia. E aí já começa a ter um conhecimento associado ao mundo físico. Força, estabilidade, sim. Obrigado. Aqui não chegámos a esse nível. Olá, boa noite. Gostava de, em relação aos vídeos, se as diferentes sequências que mostram, o robô levou um reset ou mantém informação em cada... Na aprendizagem? Sim. Não é com reset. Ele mantém sempre essa aprendizagem com utilizadores diferentes. Sim. Então, nesse caso, ele está limitado por aquelas peças especificamente, ou é capaz de reconhecer objetos semelhantes, com encaixes, pinos, por exemplo, e reconhecer como puzzle ou construção, algo semelhante? Sim. Bom, primeiro de tudo é porque a pergunta, porque é que nós usamos aquelas peças tão grandes e tão coloridas, não é? Foi para facilitar duas coisas. Primeiro, a parte de visão, para ser fácil ao robô reconhecer as peças pela cor e pela forma. E a segunda, ainda mais importante que a primeira, era para o robô, como ele tem as mãos muito grandes, para ele poder agarrar os objetos e ele próprio fazer tarefas de montagem, porque senão não conseguia. Que é o caso da outra experiência com aquilo que é o baú fixo. O baú fixo não é bem legos, mas é para encaixar diferentes peças, que são tão pequenas que ele tem umas mãos tão grandes que não consegue agarrá-las. E aí a única coisa que ele pode fazer é só passar peças, passar e falar. Não é? É essa a razão. Mas, sim, pode aprender a reconhecer diferentes objetos. Se os pode manipular ou não, depende um bocado se os consegue agarrar ou não. Tá bom, obrigado.
só um momento, por favor, que eu tenho aqui uma questão primeiro, está bem? Obrigada. Por exemplo, o Alexandre Bernardino é que trabalha muito na área da visão, de reconhecimento, e aí ele é o maior contribuinte que eu. Os humanos, não é? Os robôs não têm nem a mesma atividade visual, nem a mesma capacidade de manipulação destra. Nós somos muito mais habilidosos ainda que os robôs, principalmente quando trabalhamos em conjunto de visão e manipulação. Portanto, às vezes é preciso ainda, para fazer investigação nestas áreas, simplificar um bocadinho, simplificar um pouco as tarefas, os objetos, as dimensões, para que os robôs consigam reconhecer. Olha, isto é um problema enorme para o robô. É por isso que nas nossas tarefas em que o robô assiste pessoas, só bebem sumo de laranja, coisas muito coloridas. Sim, tinhas ali uma bebida vermelha, não é? Exatamente. Tudo muito colorido. Felizmente há sumos coloridos. Exatamente. Temos Isto é que um desfrutar problema. ainda algumas limitações na tecnologia. Exceto pelo peso, não é? Mas se estiver a observar... Boa noite, foi maravilhoso isto. Falou e mostrou equações complexas, integro-diferenciais no processamento dos robôs. Mas no nosso cérebro não há equações, só há neurónios e sinapses. Portanto, só há uns e zeros. Estava crente que era só uns e zeros. Não. Isso é uma visão muito engenheira, muito binária do nosso cérebro, meu senhor. Pois, no fundo, tudo se resume a binário. Quem olha para o nosso cérebro só vê dinâmica, só vê sistemas dinâmicos. Agora, nós é que, ok, dispara, não dispara, é 0, é 1. Não. Não. Se quisermos ser mais próximos do que se passa, sim, temos entidades individuais, não é? Que são os neurónios, que só disparam quando o nível de excitação interior atinge um certo nível, mas depois o firing rate. Depois também há a questão que se a informação está codificada é no tempo ou no espaço ou na frequência. Portanto, isto é tudo um estudo. Mas os investigadores dizem, olham para o cérebro e só veem sistemas dinâmicos. E sistemas dinâmicos, cá está, equações diferenciais. Isto aqui é 6. As sinapses são É tudo hardwired. As sinapses são só 0 e 1. Não. Nas sinapses existem pesos que têm a ver com as concentrações dos íons. Se um estímulo que é enviado de um neurónio para o outro estimula mais ou menos, depende da concentração que ali está. É verdade que ou transmite ou não transmite. Isso é on-off. Mas depois, quando transmite, o que chega ao outro lado, a quantidade de excitação que um neurónio recebe do outro, tudo depende da quantidade da concentração iónica de certos íons são reações químicas, são processos químicos. E os processos químicos também são o quê? Modelados por equações. Desculpa, eu não ouvi. O esgotamento? Acho que não é bem por isso, é por outra coisa. Boa noite, tive muito gosto, é realmente muito interessante. Ao ver este processamento todo, é evidente que estão aqui reunidas um conjunto muito grande de coisas complexas. Há a visão binocular, há o planeamento prévio do movimento do braço, que é articulado em vários graus para poder chegar à peça. E isto leva-me a pensar que existe conhecimento da posição que o robô tem em relação ao mundo que o rodeia, em relação aos outros, para poder fazer esse planeamento. E também acontece a resposta que ele obtém do tutor e que depois diz, vou pensar nisso, deixa-me lá pensar nisso. Podemos
podemos falar numa consciência muito básica, elementar, numa noção de self, ou se quiser, numa emoção básica, tal como o António Damasio a define, por exemplo. Podemos já ter chegado a esse ponto. Como é que o robô vai aprender a lidar com um conjunto de pessoas tão diversas que podem... admitimos que para treinar toda a gente tenha boas intenções, não é? Mas nós sabemos que o mundo real não é assim, não é? E como é que vamos lidar, por exemplo, com o problema da mentira? Ali o robô é como eu. Se me pagarem uma peta, eu acredito. Depois o que é que pode acontecer? Ok, acreditou naquilo, o que vai acontecer pode-se ensinar, por exemplo, ao robô uma coisa que está errada. Mas agora o que vai acontecer é que ele vai fazer aquilo e vai ver asneira. Há de haver qualquer coisa que lhe dá um feedback negativo. Ou porque errou, falhou, ou porque talvez alguém lhe diga, não, isso está errado. E aí, se lhe voltar a explicar como é que se faz, ele corrige. Mas alguém pode treiná-lo de forma errada. Pode. A massa, o conhecimento que o robô recolhe neste processo de aprendizagem, que depois refina e apura em modelos, é transferível para outro robô. Imagino que ele aprendeu aquilo em relação com o seu corpo, só tem um braço. Se aquilo for transferido para um com 2 braços, como é que ele vai lidar com isso? Ok, exatamente. Aqui, sim, a este nível ainda é transferível. Porquê? Porque aqui a tomada de decisão eu vou agarrar o objeto e vou transportá-lo. Aqui eu só estava a usar um braço em todos estes vídeos. Porque há vários níveis. O robô toma a decisão de fazer qualquer coisa. Depois, ao nível mais baixo, é como é que vou negociar, como é que vou realizar essa tarefa. Se tenho um braço e quero abrir a garrafa, preciso de ajuda, ao nível mais baixo. Precisa da colaboração do parceiro humano. Se tiver os 2 braços, que nós também fazemos com 2 braços, ali tiramos o braço de propósito para não gerar expectativas, outros tipos de expectativas. Há tarefas que ele já faz sozinho. Até uma razão porque depois acabámos por pôr o segundo braço, que era, o robô está inteligente, mas até para fazer uma coisa tão básica que ele só tem um bracinho, está sempre a precisar da ajuda de uma pessoa. E até a ajuda da pessoa que ele tem que assistir. Não é? E então, agora tem os 2 braços, mas consoante o tipo de experiências que temos, olha, tiramos o braço ao pombo. Sim, também temos trabalho bimanual. Há uma coisa que é interessante em relação à adaptação e ligada à matemática, é que, sendo que está a modelar o cérebro, entre aspas, isto é uma palavra muito forte, as decisões do robô, equações diferenciais, significa que o fator tempo é muito importante. E o que é que isso significa? Que vem inputs, chega um input, depois chega outro, e as decisões que o robô toma podem ser diferentes. O que é que isso implica na interação humano-robô? Se a pessoa é mais ativa, aquilo que é input, informação relativa à pessoa chega mais cedo e as decisões são polarizadas no sentido daquilo que a pessoa está a fazer. Se a pessoa é muito lenta, não se mexe, ou o que for, o robô demora mais algum tempo a decidir, mas acaba por decidir ele próprio fazer qualquer coisa. É quando ele tem aquilo que nós chamamos de comportamento proativo. Se a pessoa não fizer nada, ele... E há também esta adaptação, se ele é mais rápido ou mais lento nas decisões. Tudo se a pessoa é mais rápida ou mais lenta. Isso viu-se muito nos nos estudos com diferentes humanos. Se a pessoa era mais rápida, aquilo era mais rápido. O robô serve mais, se a pessoa é muito rápida, ele faz, olha, é isto, aquilo. Se a pessoa é muito lenta, ele toma lá isto, toma lá aquilo, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer o outro. O que leva à pergunta, porque é que o robô foi considerado o melhor colaborador com os parceiros humanos? Não é que o robô seja melhor que nós humanos. É que
Nós constatamos, eu fiz parte da robótica, a parte da análise e do paradigma experimental eram os nossos colegas da psicologia, que é que sabem fazer isso. O que é que aconteceu? As pessoas, quando estão a colaborar com o operador humano, viam que a pessoa estava a fazer erro, mas não corrigiam, não diziam nada. Viam que ia precisar de uma peça a seguir, mas não passavam. E depois era perguntado às pessoas, mas não viu que o seu colega estava a fazer um erro, por que é que não corrigiu? Porque eu cá quando estou, eu acho que se fosse eu não me ia sentir bem, está sempre a corrigir, ser corrigido. Então, quando trabalhavam com o robô, completavam a tarefa mais rapidamente. Porque o robô não só antecipava, corrigia o erro, como também estava a passar sempre as peças seguintes. Estão lá, isto, aquilo, outro. E os humanos não. Então, o que é que se estava a ver? Perguntei, então se estava a ver que o seu colega a seguir ia precisar de uma peça, porque é que não lhe passava? Porque eu cá não gosto que me estejam sempre a dizer, olha, agora queres isto, agora precisas de martelo, agora toma lá a chave de fendas. Quando eu quero, peço. E depois era interessante que havia uma diferença entre homens e mulheres. Os homens, tipicamente, não gostavam deste comportamento antecipativo do robô. Eu cá, quando quero uma coisa, peço. Quero um martelo, peço um martelo. Quero chave de fendas, as mulheres já tinham aquilo com naturalidade. E viram ali o vídeo daquela senhora que, muito naturalmente, e o que é outros fatores, lá está, emocionais, psicológicos, a psicologia de imaginar o outro, a outro nível. Eu não percebi muito bem. O robô MM47 foi o primeiro robô serviçal? O primeiro de todos? Não. Ok. Não. Aquele MM47 foi o primeiro ou dos primeiros, às vezes nunca sabe quem foi exatamente o primeiro, não é? Pelo menos foi aquele que se publicou sobre ele. Foi o primeiro com aspecto humano para realizar tarefas domésticas e também de bombeiro, sem ser para filmes. Não é? Que filmes já há muito tempo que aparecem robôs meio humanoides. Temos ali só mais uma questão. Boa noite. Eu deduzi que esse robô, então, ele tem um programa que tenta copiar uma série de movimentos. Desculpe, eu não consegui ouvir. Esse robô está programado para, a partir de um certo momento que o operador diz, começa a fazer, ele está programado para copiar uma série de movimentos no espaço. Copiar uma série de elementos no espaço? Sim, porque você tem peças. Sim. Depois, a partir do momento, o operador, vamos dizer que está lá, diz assim, agora, a partir de agora, você vai repetir este processo que eu faço. Sim. Sim e não. Ou seja, o robô depois pode não imitar exatamente aquilo que ele viu. Ele pode fazer numa sequência diferente. Pode depois fazer uma sequência diferente. E ele próprio descobre sequências diferentes depois. E uma pergunta, então, mais técnica. No meio dessas equações, usa a fórmula do Bayes ou não, de probabilidades? Sim. É assim, nós não formalizamos isto matematicamente usando Bayes e as fórmulas Bayes. Mas as probabilidades, a probabilidade de decidir isto, decidir aquilo, de ver isto, ver aquilo, está embebida na própria ativação neuronal. Se a ativação neuronal for maior, a probabilidade de acontecer aquilo é maior. Ou seja, diferentes populações com diferentes ativações estão a espelhar exatamente diferentes probabilidades dos eventos, do que vejo, do que decido, sim. Está bem. Está implícito no...
Eu acho que temos ali só mais uma questão e se calhar terminamos, dado já o prolongar da hora. Queria perguntar, isto é então inteligência artificial? Se isto é inteligência artificial? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho problemas de dizer sim. Porquê? Não é de dizer sim a vocês. É inteligência, é artificial. É dizer sim à comunidade que trabalha na robótica, no sentido que não é quando os nossos colegas trabalham na área da inteligência artificial, que é uma área muito bem estabelecida, não é aquela abordagem que nós seguimos. Nós seguimos uma abordagem mais bio e mais neuronal. Mas, sim, cognição artificial, inteligência artificial, sim, para vocês, público em geral, mas se a resposta for para outra audiência, é não. Ora, muito obrigada também a Estela Bicho, muito obrigada a todos também pela vossa presença. Antes, gostaria só apenas de acrescentar que, dada a época festiva que se aproxima, a próxima conferência será a Conferência de Natal, que este ano será 21 de dezembro, com o paleontólogo Otávio Mateus, e para o qual vos gostaríamos desde já convidar para ouvirem as histórias todas de um paleontólogo que começou as suas escavações desde os 4 anos. Muito obrigada pela vossa presença.